Fala aí, pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de História do Cristianismo. Bom, hoje é a nossa terceira aula de História do Cristianismo. Nós não estamos correndo contra o tempo, nosso objetivo é oferecer para você um curso completo nessa área e assim fazermos isso com calma, tempo a tempo, né? Analisando cada período da história do cristianismo. Estamos indo por parte, evidentemente, né? Como manda todo bom livro, toda boa metodologia historiográfica, para que a gente possa acompanhar os acontecimentos passo a passo até chegar em nosso tempo no século XXI. Nós ainda estamos lá na antiguidade, lá nos primórdios de todas as coisas, né? No primeiro vídeo nós falávamos sobre a contribuição dos povos que compunham a sociedade da época de Jesus. No segundo vídeo da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre quem foi o Jesus de Nazaré, o lugar onde ele viveu, um pouquinho sobre os apóstolos e também um pouquinho sobre o que significam os evangelhos, né? Se você não viu um desses vídeos, não se desespere, fique tranquilo, esses vídeos estão aqui disponíveis no canal, é só você pesquisar que você vai encontrá-los sem dificuldade. E, aliás, vai ter a tela final dessa aula, vai ser o vídeo da aula passada, assim você vai lá, assiste e não perde nada do que a gente produz aqui no nosso canal. Hoje o tema é um tema bem legal sobre o primeiro século, na verdade, da história do cristianismo, que foi a inclusão gentílica na igreja. Quando eu falo de inclusão gentílica, esse termo eu estou me referindo aos gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram pessoas que não tinham nascido na Palestina e que não eram judeus da Palestina propriamente ditos, né? Você sabe que Jesus viveu toda a sua vida na Palestina, foi ali que ele desenvolveu todo o seu ministério, a sua pregação, né? Suas curas, seus ensinamentos. Os 12 apóstolos chamados por ele também eram dali da Palestina, né? Eram do lugar onde ele viveu, pessoas que ele conheceu ali naquele cenário. E que, num primeiro momento, principalmente até o ano 70, esse cristianismo ele se manteve ali na Palestina, sem maiores expansões, e se manteve praticamente como uma religião ligada ao judaísmo. É bom a gente falar que, para o Império Romano, até o ano 70, o cristianismo era uma religião lícita, uma religião legalizada, porque eles não viam diferença do cristianismo para o judaísmo. Eles entendiam que o cristianismo, que nem chamavam assim na ocasião, nada mais era do que uma das várias seitas judaicas, um dos vários partidos e segmentos do judaísmo. Então, não mexiam no cristianismo, né, por essa razão. E é claro que as ligações iniciais entre o cristianismo nascente e o judaísmo da Palestina eram ligações muito profundas. Jesus era um desses judeus, os seus primeiros apóstolos também eram seus primeiros seguidores. O seu movimento inicial se dá nesse contexto, né? Só depois é que ele começa a se expandir aí para outros lugares, aí para outras regiões, né? Geralmente ia para outras regiões para também assumir comunidades judaicas, e só depois é que ele vai penetrando entre os gentios, fazendo sentido entre os gentios, e esses gentios vão aderindo e se convertendo ao cristianismo. Num primeiro momento, esses judeus da Palestina olham com desconfiança e até com superioridade para esses gentios, mas isso vai se quebrando
tempo após tempo, e a gente tem alguns exemplos de Atos dos Apóstolos que vão ilustrar bem essa relação entre os judeus da Palestina e os gentios, também chamado de helênicos. Aliás, helênicos, helenistas, são expressões que nós vamos usar mais de uma vez nesse vídeo e, portanto, é importante que você saiba quem são os helênicos, quem são os helenistas, né? É sinônimo. São pessoas que não eram da Palestina. Em muitos casos eram judeus, mas judeus de outros lugares que não da Palestina. E, portanto, eram judeus menos conservadores, menos ligados aos costumes, ao Templo de Jerusalém. Eram judeus que tinham contato com o pensamento grego, né? Por isso o termo helenistas, né? Eram pessoas que tiveram contato com o pensamento grego, independente do grau de contato com esse pensamento, conheceram maneiras de se pensar do helenismo, e, principalmente, um dado bastante importante, foram pessoas que tiveram contato com a Septuaginta. Você já deve saber o que é a Septuaginta, né? A Septuaginta foi a tradução da Bíblia hebraica para o grego. E isso surgiu lá por volta da comunidade de Alexandria. A comunidade de Alexandria era uma comunidade bastante interessante. Alexandria era a capital cultural do mundo antigo, e era uma cidade que ficava no Egito, onde tinha uma das maiores bibliotecas da antiguidade. E lá havia uma comunidade judaica que tinha contato com o grego, com esse pensamento, fizeram a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ou seja, a tradução da Bíblia hebraica para a Septuaginta. Você sabe que toda tradução também tem uma tônica nesse trabalho, não é apenas traduzir de um idioma para o outro, mas é também uma certa tradução de uma visão de mundo para outra visão de mundo, né? Aparecem perspectivas de quem está traduzindo, perspectivas religiosas, perspectivas culturais, perspectivas linguísticas também nesse processo. E é claro que os judeus que são da Palestina, que usam a escritura hebraica, que não têm essa mesma intimidade com o mundo externo, eles têm resistência em relação aos helenistas, né? Eles têm resistências em relação aos judeus de fora, ou então aos gentios de fora da Palestina, que usam a Septuaginta, que têm contato com esse tipo de ensinamento, e ali há uma distinção clara que a gente vai ver expressa, inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos. É por causa disso também que muitos falam que Paulo foi o apóstolo dos gentios, né? Alguém que teve contato com o mundo de fora da Palestina, uma vez que dentro da Palestina essa liderança foi muito mais exercida por aquela tríade de lideranças que eu falei na semana passada, por Tiago, Pedro e também por João, e Paulo expande a sua atuação para outros lugares e não fica apenas restrito na Palestina. O cristianismo logo depois se expande e, ao se expandir, a comunidade desses helenistas vai se tornando maior, vai se tornando mais numerosa do que a comunidade de judeus da própria Palestina. Isso é interessante também a gente se ligar, né? Então, a diferença básica, os judeus da Palestina são mais conservadores, usam a escritura judaica, aqueles que dominam essa cultura, né, da leitura, da escrita, estão mais ligados aos costumes da terra, e aqueles que têm origem helenista são de fora da Palestina, leem a Bíblia traduzida para o grego, que é a Septuaginta, são menos conservadores, são menos ligados a certos costumes, menos ligados ao templo, menos ligados à terra da Palestina, claro, né, a terra de Israel,
mas também são praticantes dessa fé, dessa mensagem, e vão se convertendo também à mensagem de Jesus, e logo, logo nós vamos ver algum choque acontecendo com esses dois grupos, e esse choque fica claro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Você já deve ter lido, né, tanto o Novo Testamento quanto Atos dos Apóstolos, né? E você deve perceber ali no capítulo 6 o que está acontecendo naquele momento, o que está acontecendo naquele encontro. Nós temos ali um grupo de pessoas fazendo uma reclamação diante dos apóstolos, porque na distribuição dos alimentos, na distribuição da mesa, né, da ação social lá da igreja em Jerusalém, está havendo uma discriminação. As mulheres que são da Palestina, elas têm prioridade, ao passo que as mulheres de fora dali, de outras origens, elas são desprezadas e, na maioria das vezes, não ganham nada. Essa igreja é uma igreja com problemas financeiros, sociais, econômicos. O pessoal é um pessoal bastante pobre, um pessoal que tem as suas necessidades, e mesmo essa assistência social não se tem assim uma abundância tão grande a ponto de resolver tudo de uma única vez, e com isso há uma discriminação, né? Há uma preferência para as mulheres judias e isso em detrimento das mulheres que não são daquela mesma origem. O que é que Atos está nos retratando? A diferença entre esses dois grupos que eu acabei de falar com você. Os apóstolos, quem são? Os apóstolos foram pessoas chamadas por Jesus na Palestina e, portanto, são todos judeus de origem palestina. E esse grupo, essa ação social, está privilegiando as mulheres, as viúvas, que têm a mesma origem, que têm origem no judaísmo palestínico, né? no judaísmo da Palestina. Por outro lado, você tem ali um grupo de homens que não são judeus da Palestina, que são esses judeus helenizados, que vão até os apóstolos reclamar com razão, e até os apóstolos dão razão a eles, de que as suas mulheres, não necessariamente suas esposas, mas as mulheres que têm a mesma origem que eles e que é diferente da origem das outras mulheres, estão ficando sem receber o apoio, sem receber a assistência da igreja naquele momento. Os apóstolos param para pensar, param para ouvir a reivindicação daquele grupo, e, aliás, que coisa importante quando a liderança da igreja para ouvir as vozes que não são exatamente iguais às suas. Porque quando esse grupo, né, quando uma liderança ouve apenas os concordantes, quando uma liderança ouve apenas aqueles que são favoráveis a si, ela apenas continua fazendo o que ela já faz. E cá entre nós, na maioria dos casos, é proposital o fato das lideranças não ouvirem outras vozes que não aquelas que são do seu sistema, da sua estrutura, que são concordantes com ela, né? Por isso, essa tendência ao conservadorismo. Para as lideranças eclesiásticas, é o conservadorismo que será adotado, porque elas querem conservar um sistema, uma estrutura que lhe é muito confortável, mesmo que seja em detrimento de todos os outros, né? E os apóstolos não tiveram essa postura conservadora, não. Eles não queriam manter nenhuma estrutura de poder, porque estamos falando de uma comunidade, né? não de uma estrutura hierarquizada nesse momento, né? E os apóstolos ouvem a reivindicação, a reclamação, a crítica daquele outro grupo e, com muita humildade, como é de se supor dessa liderança, reconhecem que eles estão certos, que falhas estão sendo cometidas e que não é certo que seja dessa forma. Não é certo que um grupo seja privilegiado, outro
seja deixado de lado por questões outras, né? Por questões de origem e coisas desse tipo. E os apóstolos, eles percebem uma coisa: olha, nós não temos capacidade de arbitrar nessa questão de modo competente, de modo efetivo, de modo a que não aconteça mais essa problemática. Mas é uma reivindicação justa. Então, nós vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, nós vamos estabelecer dois colegiados na igreja. Um colegiado que já existe, é o colegiado apostólico de judeus de origem palestina. E esses homens vão cuidar da doutrina, vão cuidar dos ensinamentos, vão cuidar da reflexão cristã para a igreja como um todo. E nós, né, é o texto que está dizendo lá, nós, apóstolos de origem palestina, nós vamos dar o aval a um grupo escolhido por vocês, helenistas, que sejam 7 homens, e aí tem lá o critério, e esse critério independe da origem que se tenha, né? São homens que devem ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de boa reputação, né? Homens temente a Deus, homens benquisto pela sua comunidade, e nós os estabeleceremos sobre este importante negócio. Como a gente pode aprender com esses apóstolos, né? Não só de darem ouvidos àquele grupo, mas de darem o aval, desde que podem ter opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, podem até ler uma outra versão da Escritura que não seja igual à nossa, podem ser mais abertos do que a gente, mais, claro que são termos contemporâneos, né? Mas mais progressistas do que a gente, mas se eles forem homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, homens sábios, nós vamos assinar embaixo das decisões que eles tomarem. Como a gente pode aprender com essa passagem, né? Como a gente pode aprender com esse texto? Que não importa o posicionamento que uma pessoa tenha, um posicionamento ideológico, um posicionamento teológico, que eles tinham posicionamentos teológicos diferentes, desde que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, sábias e de boa reputação, isso é muito importante, nós não temos por que considerá-los pessoas de segunda categoria e muito menos o direito de excluí-los da vida ativa da igreja, né? E nós vamos colocá-los sobre este importante negócio. Não é algo menor ou maior do que o que nós, apóstolos, vamos fazer, mas é algo igualmente importante e algo necessário para a vida saudável da igreja. E aí aqueles homens apresentam os 7 nomes para os apóstolos, né? Quem sofre discriminação tem maior condição de, numa posição de poder, de autoridade, impedir que essa discriminação seja feita, porque é quem apanhou que sabe a dor que causa, né? Então, os apóstolos também têm uma postura de isenção. Não é ficar em cima do muro, porque eles se posicionaram, tomaram a decisão que vai solucionar aquele problema, e é uma posição de sabedoria. Vocês que viram e vocês que sofreram essa discriminação, vocês é que vão cuidar disso para que a discriminação não aconteça mais. Eles também confiam na sabedoria e na sensibilidade daqueles homens de origem helenista, né? E aí o texto vai dizer que eles escolheram 7 homens, está lá a lista no capítulo 6 de Atos: Estevão, Prócoro, Nicanor, e outros, Timão, Pármenas, e está lá os 7 nomes desses homens. O texto diz que o parecer, que essa decisão foi de parecer favorável, os apóstolos assinaram embaixo desse colegiado, e esse colegiado, então, ficou responsável pela ação social da igreja. E a decisão pareceu legal mesmo, né? Porque Atos não registra mais problemáticas
que levou aqueles homens a protestarem diante dos apóstolos. Ou seja, a solução foi bem dada, o grupo escolhido estava de acordo e eles realmente eram pessoas sensíveis, sábias e cheias do Espírito Santo, porque só podem lidar com a dificuldade das pessoas, só pode lidar com a pobreza que as pessoas passam quem também é cheio do Espírito Santo, porque pessoas vazias acham que pobreza é coisa de comunista. Pessoas vazias acham que pobreza é porque a pessoa não se esforça o suficiente. Pessoas vazias acham que o problema social se resolve apenas dando lá uma cesta básica. É claro que tem que dar a cesta básica porque quem tem fome tem pressa. Mas pessoas cheias do Espírito Santo veem a coisa de modo mais amplo, de uma maneira mais inclusiva e de uma maneira que vai resolver isso, porque Gustavo Gutierrez dizia, diz ainda, claro, né, ainda é vivo, que o primeiro ato de espiritualidade é dar pão para quem tem fome. E você sabe que a fome, ela impede o crescimento intelectual de uma pessoa. Imagina uma pessoa trabalhando com fome, o que ela pode produzir, não é? Isso afeta, inclusive, a espiritualidade de uma pessoa, e Tiago falou sobre isso. Como é que uma pessoa pode ser espiritualizada, estar em dia com a sua espiritualidade, se ela não tem nem o pão necessário para dar aos seus filhos? Como uma pessoa fica em paz, como uma pessoa fica tranquila, como uma pessoa fica espiritualizada se vê o filho passando necessidade? Portanto, ajudar as pessoas necessitadas não é só uma boa ação social, é um gesto de espiritualidade. E só enxerga como uma ação social aqueles que são rasos, que são superficiais, que não enxergam que a pobreza e a discriminação é uma afronta contra Deus e uma afronta contra a imagem e a semelhança de Deus. Aquele problema lá de Atos parece ter sido resolvido, porque não temos mais algo parecido no decorrer daquele texto, né? Isso é tão interessante, como pessoas pobres, pessoas que não têm riqueza, pessoas que não têm dinheiro jogando fora, conseguem resolver o problema de discriminação na sua comunidade e conseguem resolver o problema social, né, daquela igreja, daquela comunidade. Ao passo que ninguém tem muito assim, mas também ninguém vai passar necessidade. Para isso tem que ser cheio do Espírito Santo, para isso tem que ter sabedoria, boa reputação, para isso tem que ter sensibilidade para com o outro. E você nunca parou para pensar o porquê que tem muitas igrejas no Brasil riquíssimas, com estruturas de som, com estruturas ministeriais, com altos salários pastorais, com estruturas de construção riquíssimas e elevadíssimas, e pessoas nessa igreja passando necessidade? Como é que pode pessoas que arrecadam milhões e milhões todo mês ou todo ano, que investem uma fortuna em grupos de louvor, em salários pastorais exorbitantes, em programas de televisão, e tem na sua própria comunidade pessoas honestas, sinceras, decentes, cristãs, não tendo o básico para a sua própria sobrevivência? Isso é estar vazio do Espírito Santo, né? Igrejas com planos de poder magníficos que fazem isso em detrimento do pobre e do necessitado, e mais, fazem isso às custas do pobre e do necessitado. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. E é uma hipocrisia terrível essa liderança que faz essas coisas, dizendo que nós temos que ser como a igreja primitiva. Primeiro ponto, começa a vender algumas coisas aí para distribuir com aqueles que não têm nada. Começa a diminuir esse salário aí, que ninguém precisa de 30, 40, 50 mil, e olha que eu ainda estou sendo modesto, que tem salários muito maiores do que esses aí. Ninguém precisa dessa quantia toda para viver e viver bem
e você pode... E tem gente que vive com menos de R$ 1 por dia. Tem gente que vive com bem menos do que um salário mínimo por dia. Isso é uma afronta a Deus, ao Evangelho e ao ser humano, né? Esse momento de Atos capítulo 6 deixa claro que esses gentios estão incluídos na vida ativa da igreja. Não apenas como pessoas que passam ali passivamente, mas estão inseridos ativamente na vida da igreja. Esses 7 homens ganham a titulação simbólica de diáconos, que é uma palavra grega, né? É uma palavra de origem grega. São aqueles que servem, e eles estarão lá para servir, como os apóstolos serviam também, só que em outra área. Não tem uma hierarquia entre eles, tem serviço de todos para com todos, para que a comunidade tenha vida de verdade mesmo, né? E outra coisa, mais à frente você vai ver como essa relação era complicada, né? Porque no sinédrio que condena Estevão, que era um helenista, à morte, é um sinédrio que vai passar pano para Pedro e João, né? Vai passar pano para eles, uma repreensão, não fale mais no nome de Jesus, senão vocês vão ver só uma coisa. Ficou só na ameaça. É claro que tanto um caso quanto o outro eram exagerados, qualquer punição, mas a gente vê o Sinédrio, e aí o Sinédrio é um órgão judaico, propriamente judaico, né? Lidando de modo muito diferente com 2 casos cujas acusações são bem semelhantes. E no caso de Estevão, lá tem até testemunhas compradas, testemunhas falsas, para depor contra eles. E o texto diz que enquanto ele se defendia, Estevão não tinha nada contra ele, era decente, era honesto, era um homem de boa reputação, era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor da Escritura, né? E eles achavam que ele não seria por ter acesso à tradução da Escritura. E ele demonstra um conhecimento com propriedade da Escritura, não tem nada o que falar contra eles, e o texto diz que eles, ao ouvirem, tapavam os ouvidos para os argumentos de Estevão. Pois é, eles tapam os ouvidos. Por isso que eu fico vendo pessoas com síndrome de Martinho Lutero, achando que vão reformar a igreja, mudar a igreja, transformar a igreja. Não, para com isso. Vai fazer outra coisa mais útil por quem realmente precisa, porque essas lideranças que tomaram o poder na maioria das igrejas, elas não querem ouvir, elas sabem o que é certo, mas elas tomaram um caminho, e é um outro caminho, elas tapam os ouvidos diante da argumentação do Evangelho, diante da argumentação de pessoas do bem, de boa reputação, que querem o bem para todos. Então, não tente lutar contra a maré, que quem está sujo, suje-se cada vez mais, e quem quer de fato fazer algo importante, que vai cuidar de quem precisa, vai cuidar dos órfãos, das viúvas, do necessitado, vai pregar o evangelho para trazer libertação para aqueles que estão aprisionados, inclusive dentro das igrejas, que tem muitas igrejas aprisionando os seus membros, e vai viver o evangelho na sua plenitude, conforme o texto bíblico e o próprio Jesus nos ensinou. Bom, esse foi mais um tema da história do cristianismo. Você sabe que na próxima quinta-feira nós vamos voltar para mais uma temática da igreja na antiguidade. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, e para você ter acesso também ao vídeo extra, ao vídeo bônus, com dicas imperdíveis de leitura para você aprofundar e conhecer pra caramba essa temática super útil, torne-se membro do canal. Qualquer pacote vai lhe dar acesso a esse vídeo com dicas de livros de história do cristianismo. E assim você também apoia o nosso trabalho, como pode apoiar através da chave Pix e também do Valeu Demais. Tchau, pessoal, até semana que vem. E durante a semana, todo dia tem coisa nova acontecendo por aqui. A gente se vê.